Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E no programa de hoje, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês aqui era a respeito do exército de terracota, né? O que que é o exército de terracota? Bem, essa aqui é uma expressão famosa, né? Um termo famoso. Quem já ouviu falar desse termo talvez já tenha buscado uma imagem mental a respeito do assunto, ou se não, vocês podem pesquisar, né? Exército de terracota para começarem a enxergar isso de diante de vocês antes de ouvir as histórias que eu vou contar a respeito antes de, né, a contar a respeito dessas imagens que vocês estão vendo. Mas na verdade, antes de falar exatamente o que que é isso daí, o que que são essas figuras de terracota que vocês estão enxergando, né? Para quem não sabe, terracota quer dizer literalmente barro assado, né? E terracota é uma forma de manipular o barro assando ele com uma temperatura bem baixa e tudo mais, né? Então, só que antes de contar, explicar a respeito dessas figuras e por que que elas são tão interessantes, eu tenho que contar a respeito de várias outras coisas que eu fiquei sabendo a respeito dessas imagens, sabe? Sobre por que que elas existem, quem que criou elas e, né? Por que que eu fico tão fascinado pela existência dessas estátuas, né? Então, em primeiro lugar, antes de eu explicar tudo isso daí, eu preciso falar a respeito da figura por trás da existência dessas figuras, né? Esse exército de terracota, que ele seria o primeiro imperador da China, né? Então vocês podem imaginar que realmente é uma figura histórica, né? Praticamente de caráter lendário. Ele foi um cara, né? Um chinês chamado Qin Shi Huang, né? Qin Shi Huang, que inclusive dizem que é por causa desse nome dele, Xin, que provavelmente batizaram o país de China com o nome China. Então, realmente, para ver como esse cara é realmente importante, até os dias de hoje ele, né, persiste na história da China. E não é à toa, né? Imagina o primeiro imperador da China, ele basicamente foi o cara que unificou o território chinês, sabe? Foi o primeiro cara na história conhecida, né, da civilização chinesa que foi capaz de unir todo o território chinês a mando de um único rei, né? Por isso que ele se batizou com uma palavra que começou a ser traduzida como imperador, né? Essa palavra final do nome dele, né? Qin Shi Huang, esse Huang aí é uma palavra que determina imperador, né? Que também era um termo que já era utilizado lá pelos romanos, né, que assume-se basicamente que o imperador é alguém ainda maior que um rei, digamos assim, né? O termo imperador existia na Roma para mostrar esse poder acima dos reis, né? E na China também eles inventaram um termo que para nós a forma mais fácil de compreender é imperador, porque ele foi o primeiro cara a se batizar com esse nome daí e tal, né? E esse maluco daí ele viveu mais ou menos 50 anos, né, entre 260 a.C. e 210 a.C. Então, né, é outra das coisas que eu acho muito interessante quando se fala a respeito da história da China, porque ele é uma civilização tão antiga, né, tão milenar, que apesar de ter passado por várias e várias etapas e várias fases de glória variável ao longo desse todo esse tempo que eles estão lá, eles nunca ruíram, né? A China, assim como a Índia, deve ser as duas civilizações mais antigas no planeta Terra hoje em dia que continuam, né, no mesmo lugar e tal, e passaram por várias fases também nas suas histórias, mas, né, eles persistem, então eles têm essa história milenar que, ao mesmo tempo que ela é história, ela também se mistura de uma maneira muito interessante com mitologia, sabe? E conforme eu for explicando um pouco mais a respeito de quem foi esse tal de Qin Shi Huang, né, vocês vão entender por que eu tô falando esse tipo de coisa. Então, né, ele viveu basicamente em torno de 50 anos entre 260 a.C. e 210 a.C., né? Ele foi um cara que ele governou, né? Para vocês entenderem um pouco como é que seria se o cara ser o imperador da China. Pense que em todos esses lugares, assim, todos esses lugares que a gente chama de império, de reinos, eles sempre estavam em guerra interna, sabe? Pode imaginar, tipo assim, impérios tipo a Pérsia, né? E até a região da Índia também e tal, né? E já tinha também reinados diferentes na África também, por exemplo, né? No continente africano. E esses povos sempre estiveram em guerra, entendeu? Lá na China também era assim. O poder sempre esteve descentralizado, né? E já estavam em séculos fazendo batalhas e tudo mais, né? Pense que esse primeiro imperador da China não é o começo que a história chinesa começou a existir, né? Basicamente, existe.
história na China já há uns 8.000 anos, né? Só que a maior parte desse período, entre 8.000 e 2.000 anos antes de Cristo, a gente não tem muita informação, né? É a partir de 2.500 antes de Cristo que começa a ter informação a respeito da China, só que são algumas coisas que eu não vou entrar muito aprofundadamente nesse programa, né? Porque eu realmente queria me focar no exército de terracota e na figura do Qin Shi Huang, então eu tô acelerando um pouco para chegar na parte, então, que ele viria a governar, né? E esse cara daí, ele já era, assim, de uma família real, né? Todos esses reis, imperadores, eles chegavam até essa função, né, por questões assim, hereditárias, né? Em vários lugares do mundo era assim. Fosse, né, os egípcios ou, né, em outros lugares do mundo e tudo mais, a hereditariedade, né, monarquia ou império sempre era passada adiante. Então, esse cara, o Shin, ele já tinha sido, né, criado, já estava ali numa função de poder a partir dos 12 anos de idade, quando ele assumiu como rei de dos estados lá que tinha na China, né? E quando eu digo estados, realmente é o estado com letra maiúscula, sabe? Basicamente não o estado, assim, Rio Grande do Sul, sabe? Mas o estado, quando a gente fala assim, quando a gente está se referindo às funções do estado, às funções do Brasil, digamos assim, administração, né? Então ele era chefe de um estado lá e tal, a partir dos 12 anos ele reinava como rei, só que ele sempre foi acompanhado por uma outra figura, né? Quando ele era criança. A partir dos 21 anos de idade, então, que ele se tornou o rei sozinho, digamos assim, e aos 38 ele se tornou o primeiro imperador da China, né? Ele foi vencendo batalhas, e quando eu digo vencendo batalhas, não que ele tenha lutado elas, mas, né, ele era a figura que comandava e organizava, ele também sempre governou junto com um primeiro-ministro, um chanceler, chamado Li Si, que dá pra dizer que esse cara daí é quase tão importante para essa história que eu vou contar para vocês quanto o imperador, um pouco menos, ou talvez até um pouco mais, né? O tipo de coisa que, por exemplo, a maioria das informações que eu tô passando aqui para vocês é baseado em traduções de um texto chamado de O Registro do Historiador, sabe? Ou o nome é Shiji, é uma obra que é considerada escrita pelo primeiro grande historiador da China, um cara chamado Sima Yan, deixa eu conferir aqui que eu não tenho o nome dele não, é Sima Shan, Sima Shan, né? Que esse cara daí, ele viveu lá entre 145 e 85 antes de Cristo. Então, né, também uma figura milenar, viveu antes de Cristo, mas ele viveu depois desse imperador que eu tô contando para vocês, né? Depois do Qin, que foi o cara que conseguiu unificar a China. Mas, né, então foi esse cara daí que registrou as coisas, né? Ele viajou pela China da época, né? Escreveu uma obra chamada Registro do Historiador, né? O Shiji é uma obra com mais de 160 capítulos que contava com várias histórias e descrições biográficas e eventos, relatos, enfim, é um documento que é considerado realmente uma questão histórica, né? Mas sempre, quando eu falo aqui para vocês, né, quando se estuda história, eu sempre, né, nunca é demais ressaltar o quanto que isso daí não se passa, não passa além de um relato de alguém, né? Quem era esse Sima Chan, se a palavra dele era confiável ou não, a gente não sabe. O ponto é que ele realmente foi o primeiro cara a deixar relatos a respeito dessa figura, né? O Qin Shi Huang, né? Então, muitas dessas coisas que eu tô falando aqui para vocês são baseadas nesse texto milenar, né, anterior a Cristo, falando a respeito dessa figura que, até onde eu sabe, realmente existiu e governou aqui na Terra, e com 38 anos de idade ele se tornou o primeiro imperador da China, sabe? Ele governou daí basicamente durante 12 anos, né? Porque com 50 ele viria a morrer, né? Sempre tendo esse chanceler, né? Ou primeiro-ministro, se você preferir, o Li Si, né? Ao lado dele. E esse cara daí, esse nome Qin Shi Huang, ele existe, tipo assim, ele é mencionado na China até os dias de hoje, sabe? Ele sempre foi considerado, no caso, essa figura sempre sobreviveu aos passar dos anos, né? Tipo, aos séculos, milênios, até o século XXI ainda é uma figura que as pessoas conhecem, né? Ele sempre foi considerado uma figura muito importante na história da China, mas também considerado um tirano, né? Que, de modo geral, a grande maioria dos imperadores e reis, eles eram vistos como os tiranos, né? Os avanços que a maioria das civilizações tinham eram feitos na base de autoritarismo, né? Basicamente, eles comandavam. Não é muito diferente, tipo, não vou dizer que não é muito diferente, é muito diferente do que a gente vive hoje em dia, mas eu quero dizer que a gente consegue entender as lógicas, as ferramentas. O rei, o imperador, ele tinha poder, ele governava os menos privilegiados a fazer as coisas, né, na marra, por obrigação, ter que cumprir o que ele determinava e tudo mais. Alguns eram mais violentos nas suas métricas, outros não. Esse cara aqui, o Qin Shi Huang, dizem que ele era um cara especialmente assim, né,
persecutório da oposição dele, né? Dizem que ele destruiu um monte de anotações e matou um monte de estudiosos do confucionismo, que o confucionismo é uma coisa que eu não tenho como me aprofundar nesse momento aqui, mas basicamente Confúcio é um filósofo de extrema importância para a história da China. Muita gente diz que o que ele falou e o que ele espalhou e as mensagens que ele propagou basicamente foram responsáveis para o surgimento de várias das coisas que a gente associa com a vida chinesa hoje em dia, sabe? E basicamente o Confúcio, dá para dizer que para a China e para a história da China, ele é tão importante, tão relevante quanto a gente assume que figuras como Aristóteles, Sócrates e Platão foram para a Grécia, sabe? Então esse Confúcio realmente foi uma grande figura lá, e esse cara, daí, o Qin Shi Huang, que nasceu depois dele, viveu depois desse Confúcio ainda, perseguiu vários dos caras que eram estudiosos e eruditas do confucionismo e tudo mais, né? Perseguiu e executou, né? E destruiu várias obras também relatadas isso daí, né? Aí ele que se proclamou Huangdi, né? E destacou que, né, que ele era maior do que todos os reis anteriores. Inclusive, quando ele se deu esse título de Huang, ele estava se colocando no mesmo nível de alguns imperadores lendários. Tipo, por isso que eu falei, toda a história da China entre 2500 e 500 a.C., basicamente, né, 2000 anos ali, ela mistura muito história com mitologia, né? Os chineses dizem que primeiro eles foram governados por três figuras, como é que é mesmo o nome deles? Os três Augustos, e eles têm outro nome além de três Augustos, e eles são, esses três deles realmente divindades, semideuses que viveram aqui na Terra por muito tempo, sabe? Por muito, muito tempo, tipo, muito mais do que eu e tu poderíamos viver. Então é engraçado como na China também tem algo que remete a esse tipo de figura lendária que vive por mais de séculos, sabe? Algo que a gente viu, que eu já comentei aqui com vocês no programa que eu falei a respeito da lista dos reis Suméria, algo que a gente vê na Bíblia também, que existe os patriarcas das famílias que eles viveram por muito mais tempo do que as pessoas normais podem viver. Então a China também, sendo outra nação, com outra cultura, com outros fundamentos, também tinha esse tipo de história, né? Que nem eu falei, que se mistura mitologia com história, né? Porque isso daí era lecionado como se fosse a história real deles, né? Eles não falavam isso aqui é um conto da criação. Eles falaram, não, primeiro a gente foi criado por os três Augustos, que eles eram os caras de extrema sabedoria, que foram os que... É por isso que os chineses sabiam fazer as coisas de acordo com eles, sabe? Esses três primeiros reis e imperadores, ou não sei como é que se denominavam, sabe? Eles foram figuras assim que simplesmente trouxeram todas as inteligências que eles tinham, as culturas e, por exemplo, a medicina chinesa, né, que é considerada a mais antiga que a gente tem conhecimento, no caso, no quesito de ter documentado, deles terem livros, deles terem farmacopeias, né? A China já tinha esse tipo de catálogo a respeito do que as plantas podiam fazer ou não fazer antes de Cristo ter nascido. Então eles estavam muito na frente do que vários outros lugares do mundo, basicamente, sabe? E eles dizem que é por causa desses três Augustos, sabe? Os três primeiros deuses barra mestres do mundo dele, e depois eles foram seguidos para os 5 imperadores, e depois que esses 5 imperadores pararam de reinar, que eles eram os mais sábios, mais inteligentes, o mundo chinês teria entrado em guerra, que já ficou em guerra durante séculos. Até que chegou daí esse cara daí, né, o Qin Shi Huang, lá 200 anos antes de Cristo ter nascido, basicamente, e ele unificou, daí ele se batizou de imperador, daí ele disse, agora eu sou o primeiro imperador, e a partir de mim havia os outros, né, e que é um negócio que tá vindo até hoje em dia. Então, realmente, para ver como não é à toa dizer que esse cara mudou o curso da história da China, sabe? É realmente o cara que, né, bom ou ruim, as mudanças que ele fez viveram para sempre, né? E também, outra coisa que é interessante ressaltar é que quando esse cara se denominava imperador, ele não se denominava imperador da China, ele se denominava imperador do mundo, né? A maioria desses povos antigos, eles acreditavam que aquilo que eles conheciam representava o mundo, sabe? Então, esses reis, esses imperadores, na cabeça deles, eles eram os reis, os imperadores do mundo, né? Não do país deles. Tipo, isso daí vale para qualquer lugar do mundo, sabe? Qualquer civilização que existia, as terras que eles conheciam, para eles aquilo era o mundo, entendeu? O mundo ia até ali e eu era dono de tudo. Então, basicamente, quando ele se denominou imperador, ele estava se enxergando como imperador do mundo, né? Não um imperador da China, de um país, de uma região do planeta Terra, né? Aí, agora vamos acelerar para o momento da morte dele, né? Basicamente, em questões históricas, o que esse cara fez? Ele fez várias coisas, mas aqui não é tipo assim de assunto que eu gosto de dar muita
a importância nos meus programas, que é basicamente questões assim mais mundanas, sabe? Ele é responsável por ter feito várias coisas que foram consideradas importantes para o desenvolvimento da China durante aquele tempo ali, se bem que ele só governou por 11 ou 12 anos, isso é pouco tempo, né, historicamente falando, mas considerando a região, o quão grande que era a região da China e o quanto que ele conseguiu fazer a China inteira obedecer ele, porque pensem que outra coisa a respeito dessas figuras, como esses líderes, não é como se aqui não é que nem no Brasil ou no mundo inteiro hoje em dia, que quando um governador é o governador, quando eu digo governador, eu quero dizer assim, governante, sabe? O líder de um país é o líder daquele país, todo mundo conhece ele através das redes sociais, da televisão, da internet, do rádio, essa comunicação é muito abrangente, né? No passado, quando não existia nenhuma dessas ferramentas, mesmo que tu fosse o rei, o imperador, não é como se tu tivesse o controle de toda a população, sabe? A maioria das regiões da China nem saberiam quem é esse cara, porque ele nunca nem viriam o rosto dele, né? Então tu tinha que ter, basicamente, tu tinha que ter homens de confiança em cada lugar para fazer com que sempre continuasse as pessoas obedecendo o nome de uma figura que eles nem conhecem, basicamente, entendeu? E sempre tentar evitando que tivesse o quê? Uma conspiração contra aquela pessoa, né? Porque, obviamente, que todo mundo queria o poder para si. Tinha vários... A China era um país muito grande, né? Uma região muito grande. Então, digamos que o fato desse Qin Shi Huang ter conseguido manter a China inteira unida sob um governante, algo que eles nunca tinham visto acontecer em séculos, é bem impressionante, sabe? Claro, como que ele conseguiu isso, se as táticas que ele empregou eram humanas e desumanas, é óbvio que foram desumanas, né? Isso é muito antes de existir coisas como direitos humanos, então tu pode ter certeza que todos os líderes, todos os imperadores, todos os reis, na hora de rechaçar a oposição deles, não era tipo assim, sabe, permitindo que os caras fossem contra eles, né? Aquelas pessoas eram dizimadas, massacradas, perseguidas, né? Basicamente, outra coisa que a gente vê sobrevivendo até o dia de hoje, né? Mas o mundo é muito mais civilizado do que ele já foi, né? Isso daí vocês podem ter certeza. Mas o ponto é que esse cara, ele era uma figura tão extraordinária, e eu digo extraordinário no sentido, assim, realmente de ser fora dos padrões, né? O que é de tu imaginar, né? Qualquer ser humano, para começar, que vivesse tanto tempo assim, ele seria diferente do que a gente tá acostumado a ver, mas eu quero te dizer que do fato de que ele tá vivendo, tipo assim, nessa figura de uma China em guerra e ele se coloca nessa posição de imperador, é óbvio que esse tipo de cara, ele tem uma cabeça... O jeito que ele enxerga o mundo não é da mesma maneira que a maioria das outras pessoas enxergavam, nem que os outros chineses enxergavam, sabe? Ele tinha uma vida muito privilegiada. E esse cara, ele tinha uma obsessão pelo lance da imortalidade, né? E por que eu tô falando sobre isso? Porque isso realmente, tipo, é outra dessas coisas que eu falei pra vocês, que é a história, né? História, tipo assim, factual, né? A gente sabe que ocorreu, só que ao mesmo tempo ela lida com um lance mitológico muito doido, sabe? Porque, pra começar, ele era obcecado pelo famoso elixir da imortalidade, sabe? É um negócio que depois viria a ser revisitado lá pelos, como é que é mesmo? Os espanhóis, quando eles faziam aquelas navegações, né? Nunca se esqueça que a gente veio de uma geração que aquela história da fonte da juventude ainda era muito famosa. Por quê? Porque isso foi uma lenda real. Muitas pessoas desses navegadores buscavam ao redor do mundo a fonte da juventude, o elixir da imortalidade. Também teve todo aquele lance assim de alquimia que falava sobre isso, mas eu acredito que a alquimia não falava do elixir da imortalidade de forma literal, né? Mas o ponto é que na história da humanidade, muitos líderes, muitos, né, sábios, reis, imperadores alvejaram a possibilidade de viver para sempre, né? Hoje em dia que a gente tá nesse mundo totalmente urbanizado, digamos, totalmente não, né? Mas muito urbanizado, com muito influência da ciência, né? Mesmo que tenha gente que nega partes da ciência, ainda assim a ciência rege a nossa vida em várias esferas, né? Não é como se fosse muito normal tu ver alguém obcecado por se tornar imortal, pelo menos não falando isso abertamente, não é como se tu visse um líder, né? Um político falando, tô muito empolgado de arrumar uma maneira de viver para sempre, né? Só que o ponto é que esse cara, ele queria ser imortal e ele queria encontrar a tal de Ilhas dos Imortais, que é onde vive, é uma lenda chinesa lá, toda ritual, uma coisa toda super regional lá, que existia 8 imortais lá, cada um deles com um nome, sabe? Se quem quiser pesquisar, botem esses nomes aí, escrevam Ilhas dos Imortais ou 8 Imortais, vocês vão contar essas histórias que eu tô falando. E esse cara daí queria tanto encontrar esse negócio, ele era tão obcecado por essa questão, assim, dele poder viver para sempre, que ele tinha um cara que trabalhava para ele, que o nome dele era Chufu, e esse Chufu, ele era um feiticeiro, tipo, além dele ser um médico, ele também era feiticeiro, um alquimista, ele era um cara que tinha essas atribuições, entendeu? Então essa é outra coisa diferente da nossa realidade, né? Eu até já levantei aqui alguns programas que eu briso mais e tal, eu falo sobre essa história, porra, imagina se a gente tivesse, assim, né, um
uma, um grupo de magos trabalhando para o bem do nosso país, né? No passado existia isso, né? No passado os governadores, os imperadores, os reis, eles tinham feiticeiros que trabalhavam para eles. Esse Chufu era um dos magos mais próximos do imperador, né, do Qin Shi Huang. Isso já era o final da vida dele, né? Ele não morreu por causa de doença, vocês logo mais vão saber o motivo da morte do Qin Shi Huang. E ele pegou assim, e ele mandou o Chufu ir atrás dessas ilhas dos imortais. O cara não encontrou, e na segunda vez ele foi de novo, e os dados que, né, foram encontrados basicamente nessa história nesse mesmo documento no Shiji, é que esse Chufu foi enviado para encontrar a Ilha dos Imortais com uma tripulação de 6.000 pessoas, entendeu? Tinha 3.000 mulheres, 3.000 homens com várias tripulações, inclusive militares, sabe? Era uma baita de um negócio. Tipo, se realmente aconteceu, isso daí é uma expedição de grandes proporções, entendeu? 6.000 chineses navegando por aí em busca de uma ilha onde vai ter uma elixir da imortalidade. Que história doida. Só que não para por aí. Para. Se vocês pensaram que a história já estava doida, eu vou abrir uma lacuna sobre qual foi o desfecho da história desse Chufu. Ele nunca retornou com esse elixir, e na segunda vez que ele saiu embora para ir atrás dessa ilha, ele sabia que ele não podia voltar, porque ele já imaginou que se ele voltasse mais uma vez fracassado e contasse pro imperador que ele fracassou, já sabendo que o imperador era um cara, né, extremamente tirânico, ele imaginou que ele ia morrer. O que aconteceu? O que a maioria das pessoas assumem e concordam e aceitam que aconteceu com esse Chufu é que ele foi para onde? No Japão. Ele é aquele monte de chinês lá no Japão, ele teria vivido o resto da vida dele ali numa região ali ao sul do Japão, e não só teria vivido ali, como ele teria sido fundamental e importantíssimo para praticamente uma revolução cultural no Japão, entendeu? Esse cara daí, ele era um cara lá, que não falei, o Império Chinês é muito mais antigo que o Império Japonês, né? Tipo, assume-se que nessa fase antes de Cristo o Japão ainda estava assim lá muito, muito subdesenvolvido em questões assim culturais, em questão de avanço, era um povo vivendo uma vida muito mais simples. O Chufu chegou lá e trouxe para eles várias coisas que ele não sabia, várias técnicas em questão de medicina e culinária, sabe, várias práticas de como cuidar da terra, de como plantar as coisas, de como cuidar animais, sabe, e artes e ciências. Enfim, esse Chufu teria sido um cara que, inclusive, responsável por partes da cultura japonesa serem parecidas com a China. E o que valida ainda mais toda essa história fantástica é que lá no Japão essa figura é idolatrada, entendeu? Se vocês pesquisarem Chufu se escreve assim, X-U espaço F-U. Chufu é uma figura que lá no Japão hoje em dia tem estátuas e tudo mais, então os japoneses acreditam na história de que chegou, né, antes de Cristo chegou um japonês, um chinês lá no sul do Japão e foi responsável por fazer um monte de japonês aprender um monte de coisa, e esses japoneses ensinaram para outros japoneses, e foi basicamente, cara, esse cara teria sido muito responsável pro Japão ter começado a progredir antes da hora, digamos assim, entendeu? E o jeito que ele foi parar lá, entendeu? Foi por causa que ele tava buscando o elixir da imortalidade que o imperador da China mandou. Olha que história doida, cara. Tipo, né? É aquela coisa, só tem relatos, né? Não existe o cemitério desse Chufu, não tem como a gente encontrar os ossos dele e saber como aconteceu. Mas a gente tem um relato da China que diz que isso aconteceu, né? Essa história de tudo foi escrita por esse historiador daí, o que eu falei para vocês, o Sima Qian, que ele é considerado uma fonte assim séria pelos historiadores, né? As pessoas tratam o que ele escreveu lá no Shiji dele como fato, né? E lá no Japão, a lenda desse Chufu ter existido, e inclusive até hoje em dia tem estátuas em homenagem a ele por ter sido uma figura importante para a prosperidade cultural da China, né? Do Japão, muito tempo atrás, meio que valida, sabe? São dois lugares concordando que aquilo lá aconteceu, né? E é uma história realmente fascinante que eu não sabia que acontecia, né? Então, após essa grande detour do tema principal, a gente vai voltar então pro conto do Qin Shi Huang, entendeu? Ele ficou esperando o Chufu voltar com o elixir dele, mas ele tava arrumando jeito de encontrar a fórmula de viver para sempre, e dizem que ele morreu com 50 anos, por quê? Porque ele bebeu um líquido que tinha muita quantidade de mercúrio. Esse líquido tinha sido desenvolvido não com a intenção de matar ele, não. É um líquido que teria sido desenvolvido pelos próprios médicos e xamãs e feiticeiros e bruxos lá que trabalhavam para ele. Só que daí ele tomou aquele líquido com muito mercúrio, que a gente sabe se é algo extremamente perigoso. Ele não teve tempo de tomar um antídoto, né?
Essa história, assim, de beber, das pessoas provarem com veneno, isso também é outra coisa que aconteceu muito em vários lugares do mundo, sabe? Muitas dessas farmacopeias antiguíssimas foram feitas assim. Muitos dos caras que são responsáveis, as pessoas colocam nas costas dele o título de ter trazido a sabedoria das plantas para as pessoas, eles faziam esse tipo de testes com eles mesmos, né? Como e por que que eles se sentiam confortável? Tipo, no passado da China, tem um cara chamado Shen Nung, que ele foi conhecido, ele que fez a primeira farmacopeia conhecida pela humanidade há mais de 4 mil anos atrás, né? E esse Shen Nung, ele é um cara que entendia sobre várias plantas muito antes de existir nossos testes de laboratório, entendeu? E ele é um cara que ingeriu várias coisas, misturou várias coisas, né? Só que esse Shenlong também, ele é um daqueles caras que ele é, o que é realidade, o que é mitologia sobre ele é muito difícil de saber, né? Mas o ponto é que o Xin Shi Huang não escapou da morte, ele morreu com 50 anos após beber, supostamente no momento que ele bebeu essa bebida concentrada com mercúrio, né? E daí a gente também, para deixar essa plot ainda mais interessante, né, o Li Si, que ele era o primeiro-ministro, né, lá do lá do da China, né, que acompanhava, que na época não se chamava China, ele ocultou a morte do imperador por 2 meses, entendeu? Porque ele imaginou que, tipo, a população já era meio que revoltada com esse cara, já tava meio que imaginando, considerando ele um tirano. Só que ao mesmo tempo que considerava ele um tirano, as pessoas o quê? Temiam ele, respeitavam ele, sabe? Ele tinha feito um monte de coisa, que nem eu falei, ele tinha mudado, ele tinha unificado várias coisas na China que ficava Deus dará, sabe? O peso, as medidas, as estradas, o tamanho das carroças, até o idioma, sabe? Durante esses 12 anos ele estava fazendo um monte de coisa que realmente facilitaria o progresso da China, né? É o tipo de coisa que se alguém consegue institucionais, esse tipo de coisa, claro que traz avanços. Então, ele era uma figura muito controversa desde o começo, né? Os próprios chineses percebiam ele como um tirano já naquela época, mas também os próprios chineses ainda assim obedeciam ele, porque nele tinha conquistado e alguma coisa ele estava sendo capaz de fazer. Só que daí o Li Si ocultou a morte do imperador por 2 meses, entendeu? Ficava porque o imperador já era um cara super reservado, ele era paranoico, ele já tinha sofrido tentativas de assassinato, né? Justamente porque, que nem eu falei, sempre querendo descentralizar o poder, né? Se morre o imperador, é o momento perfeito pra começar uma guerra civil e tu conseguir mudar o poder completamente de mão, sabe? Tinha um monte de cara que tava, tipo assim, não queria deixar o poder sempre na família dele, né? Porque se o poder que o que acontecer de maneira lógica, depois que o imperador morre, é o filho assumir o poder, mas várias vezes o filho não tá, tipo assim, pronto, ele não é capaz de cuidar da situação inteira, então as facções rivais tentam provocar uma guerra civil, né? E tudo isso vai acontecer nessa história. Tipo, essa é outra coisa que eu acho muito interessante sobre história, né? Porque ainda mais no passado distante, assim e tal, é sempre muito divertido, é muito facilmente tu pode associar isso aqui como uma verdadeira série, um filme de ficção, né? Mas é a realidade. Ou não também, né? Vai saber, eu não tava lá, né? Então ele ocultou a morte do imperador por 2 meses, teve que colocar assim também uns peixes na volta da cabana onde ficava lá o imperador, né? Pra poder enganar e, tipo, afastar o mau cheiro que tava saindo de lá. Enquanto esse cara tava escondendo da população sobre isso, ele conseguiu arrumar um jeito de forçar o suicídio do primeiro filho do imperador pro segundo filho se tornar o segundo imperador. Por que ele fez isso? Por causa que, basicamente, o primeiro filho já tinha uns acordos com outras pessoas, já tinha uma relação com generais e os caralhos, e esse Li Si, ele queria continuar no poder, né? Porque, basicamente, sendo primeiro-ministro chanceler, ele tinha muito poder, até sobre o Xin Shi Huang, né? Então, daí ele pegou e ele conseguiu convencer o segundo filho, né, do imperador a falsificar um testamento a respeito fingindo que ele era o pai deles, né? E o testamento do Xin Shi Huang é que ele queria que o segundo filho dele assumisse o poder e que o primeiro tinha que morrer, ele tinha que se matar e tudo mais. E aparentemente foi isso que aconteceu. O cara conseguiu fazer com que o primeiro filho do imperador se matasse e o segundo filho se tornasse imperador da China. Então, pra vocês verem que é tipo assim, uma história completamente doida, né? Completamente maluca. E daí, ainda nem foi. Eles devem estar pensando até agora, Renan, mas o que isso tem a ver com o exército de terracota? Pois é, mas né, o que você não pode negar é que a história não esteja boa, porque tá muito divertida, né? Mas daí vamos lá. Mas não se preocupe que logo mais eu vou chegar nessa história do exército de terracota, né? Só que daí, tipo, só pra concluir essa história da família Qin Shi Huang, pouco tempo depois do filho dele se tornar imperador, 4 anos, né? Que é pouco tempo. Realmente rolou uma guerra civil, o filho dele foi morto, ou se matou, não me lembro, né? E daí
começou mais um período de divisão na China, até a segunda dinastia conseguir estabelecer as coisas, que é a dinastia de Han, né? E, enfim, aí chegaram em outras partes da história chinesa, né? Que obviamente eu não sou especialista, não sou especialista nem nisso aqui que eu tô falando pra vocês, né? Mas daí vai sair do lance do exército de terracota. Então, basicamente, essa foi o grosso, né? O grosso não. O mínimo a respeito da vida dessa figura, desse Qin Shi Huang, né? E como que ele é representado, como que ele é retratado, como ele é discutido na China, sabe? Até os dias de hoje. A verdade é que ele é uma figura que já passou por muito revisionismo, sabe? Como qualquer figura histórica, na verdade, é muito comum que a gente estude as figuras do passado e as opiniões que as sociedades têm a respeito deles vão variando, né? Mas esse primeiro imperador, desde o começo, ele já era retratado com gente sendo contra ele, sabe? Tem gente que tem relatos críticos à forma que ele governava e até condenando algumas decisões que ele fazia, tipo, tratando ele como assim como um governante medíocre, sabe? Não só alguém arbitrário, ditatorial e tirano e que matava os outros, mas também como um, um cara assim, governante medíocre. E isso contemporâneo à época dele, sabe? Gente que serviu para ele durante esses 12 anos que ele serviu como imperador lá da China, sabe? Então, ele é um cara que passou por todas essas partes, tem muita discussão a respeito da figura dele, se ele foi bom, se ele foi ruim, mas o que não tem como discutir é que ele não tenha sido importante, né? Tem uma história dele, inclusive, para vocês terem uma ideia de como ele era visto como um bárbaro. Dizem que ele matou 460 estudiosos do confucionismo, né? Que era uma doutrina filosófica que ele era contra, né? Várias das coisas que ele queria empregar era contra as mensagens, né? De paz, digamos assim, do confucionismo. Eu tô tentando ser simplista a respeito sobre isso, né? Confucionismo é muito mais do que isso, mas, né? Quem tiver interesse que vá atrás. Né, vai pesquisar, caralho. Né? Mas basicamente ele teria matado 460 estudiosos do confucionismo, colocando eles assim dentro da terra, deixando só a cabeça para fora e depois decapitando eles, sabe? Então era realmente assim um cara que, se essas coisas aconteceram, que nem elas eram relatadas, com certeza, né, um tremendo ditador, um tremendo de um tirano sanguinário. E que talvez, mesmo ele sendo tudo isso, ele também tenha feito avanços para a China, né? Essa é outra verdade muito triste da vida real, né? Que muitas vezes governantes malucos, mesmo através do abuso, da tortura e da escravidão que eles fazem com parte da população deles, eles fazem com que role alguma espécie de avanço, né? Às custas de muita tragédia, né? Aí, tipo, basicamente, essa figura do Qin Shi Huang sempre foi sendo discutida, né? Sempre fizeram estátuas também sobre ele, sempre foi uma figura que viveu dentro do imaginário popular chinês, né? Só que daí, ali nos arredores da Segunda Guerra Mundial, sabe, começou a rolar, assim, uma tentativa de fazer com que esse primeiro imperador, né, fosse retratada como um grande herói, né? Um grande herói chinês responsável por expulsar os invasores e unificar a China. Por que essa narrativa ficou interessante? Em primeiro lugar, porque ele era uma figura que o nome todo mundo ainda conhecia, né? Tu falar Qin Shi Huang ainda era um negócio que as pessoas saberiam de quem tu tá falando. Em segundo lugar, porque realmente tem essas coisas na história dele, né? Tu tá ocultando o fato de que ele era um maluco? Tá ocultando o fato de que ele era maluco? Tá ocultando o fato de que ele era obcecado pela imortalidade? Tá ocultando o fato de que ele era obcecado pela imortalidade. Só que, né, vocês têm que entender que nesse contexto ali aos redores da Segunda Guerra Mundial, era o momento que a China tava passando pelo quê? Por uma total ocupação, sabe? Teve um momento da China ali que ela não tinha controle sobre nada do território dela, né? Isso, no caso, há pouco tempo atrás. Pouco tempo não, né? Quase 100 anos já. Mas uns 80 anos atrás, ali mais ou menos, pensem que teve um momento da China que eles não tinham autonomia para nada. Eles eram divididos entre japoneses e britânicos, sabe? A China estava completamente invadida, tomada, né? E daí começou a surgir essa ideia de que as pessoas tinham que começar, né, a enxergar o Qin Shi Huang com essas características dele, entendeu? Alguém que foi capaz de unir a China, expulsar os invasores, né, e começar a fazer com que os chineses tivessem mais uma relação com essas ideias, entendeu? Com a ideia do combate, com a ideia da expulsão, com a ideia do autoritarismo, de dominar, sabe? E é uma coisa que eu considero uma faca de dois legumes, entendeu? Vou até falar a respeito da Revolução Comunista que rolou ali na China em 49, sabe? 1949, se eu não me engano. Né? Eu posso estar errando a década, mas eu acho que é isso aí, sabe? Que a Revolução Comunista, tipo, passou por um monte de massacre, um monte de chacina, mas o ponto é que todas essas coisas aconteceram no momento que a China estava querendo encontrar uma identidade de guerrilha, entendeu? De combate. A China tinha cansado de ter ficado dominada
por invasores, por gente que estava controlando, gringos que estavam andando pelo país deles, dois tipos de gringos: japoneses, que era uma ilhazinha bem menor que eles, com muito menos gente, mas que estavam muito mais armados e muito mais dispostos a matar do que eles estavam antes de tudo isso acontecer. Então daí chegou uma nova mentalidade na China, daí que eles tinham que começar assim, ó, vai se fuder com essa parada hippie aí de paz e amor e o caralho a quatro e confucionismo e essas porra toda. A gente tem que voltar sem faca na bota, que nem a gente foi há 2000 anos atrás, entendeu? A gente tem que unir o nosso povo na marra, entendeu? A gente tem que massacrar os nossos opositores e temos que botar os nossos invasores para correr. Claro que eu tô simplificando, né? Claro que eu tô banalizando algumas coisas, mas o fio da meada era realmente isso daí, entendeu? Foi basicamente por causa desse tipo de motivação que a China passou por todas as barbaridades que ela passou, e eu meio que eu não condeno, porque deve ser muito complicado ser um país tão grande, né? Tão histórico, com tanto poder, com tanto potencial, e tu vê um monte de gente que não é tu passando pelo teu país e te mandando, te batendo, te xingando, te comandando. Eu realmente imagino que em algum lugar essa ira ia ter que escapar, né? E a China realmente ela estabeleceu um precedente com o que ela fez lá e conseguiu a autonomia dela de volta. A China basicamente hoje, desde que isso aconteceu, né? Desde que eles mataram vários e vários chineses lá no processo, né? E vários políticos e vários opositores políticos, né? Passaram por um momento assim de, enfim, de obrigar as pessoas a concordar com um regime que ia se colocar no poder, e se tu não concordasse, tu ia morrer, né? Mas desde que eles passaram por isso, por essa alta industrialização, né? Um grande processo de avanço tecnológico que está durando até os dias de hoje, e também em avanços em questão assim de educação, né? E várias áreas, a China se expandiu várias áreas, dá para dizer que nunca mais aconteceu esse tipo de invasão, né? Meio que não é como se algum país tivesse, né, a mesma pachorra de botar os pés na China que nem fizeram no passado, né? Muita coisa mudou desde a Segunda Guerra Mundial. Com certeza, o Japão jamais tentaria invadir a China. A China poderia fazer o contrário, com certeza, né? Por questões de tamanho, com a quantidade de população que eles têm, com a tecnologia que eles têm hoje em dia, eles podem invadir muitos lugares do mundo, né? Mas o ponto é que realmente a China tem essas questões, entendeu? Que são particulares da história dela. E agora eu já fui para um negócio nada a ver com o que eu tava falando, né? Mas tudo bem. Ainda tô falando de China, sabe? E o que importa é chegar finalmente no negócio, né? Do Exército de Terracota, né? E daí, só por fim, eu quero falar que, né, a partir dos anos 70, né, depois que teve a Revolução Comunista e tudo mais, saiu um livro chamado, um livro lançado pela própria editora do governo chinês, que eles têm isso lá, né, e daí um livro chamado Qin Shi Huang, né, que retrata o primeiro imperador como um líder forte e arbitrário, sabe? Então eles mostram os dois lados dele, que basicamente é o jeito que a China vive até hoje em dia, né? Os líderes deles costumam ser retratados assim, como figuras fortes, porém muito arbitrárias e muito tiranas, né? Mas que dizem que o erro dele foi ter falhado em controlar os opositores e até permitiu que eles se filtrassem em seu governo. Então, basicamente, eles estavam desconsiderando por completo a obsessão que esse cara tinha com a grandeza e com a mortalidade que esse Qin Shi Huang tinha, e dizendo que o problema dele foi não ter tido uma mão de ferro muito grande para controlar os opositores, né? Então, basicamente, eu diria que essa é uma tentativa assim de fazer uma propaganda a respeito do estilo de vida que a China quer continuar fazendo, né? Aí sim, nos anos 70 a gente vai chegar até o Exército de Terracota, gente. Descoberto em 1974. O que é esse Exército de Terracota? O que é esse monte de imagem que eu mostrei para vocês aí? Que eu mostrei não, né? Que eu disse para vocês pesquisar na internet. Pesquisem se vocês nunca viram. É muito impressionante. Basicamente, é o seguinte, ó, é um exército feito de imagens de barro, né? Mais de 8.000 imagens, sabe? Tem vários soldados, arqueiros, samurais não, samurais no Japão, quase que eu cometi, assim, um comentário, como é que é mesmo aqueles xenófobo, né? Considerando todos os asiáticos iguais. Enfim, mas são guerreiros de infantaria, com espada, cavalaria também, né? Carruagens, são várias e várias estátuas representando soldados reais com traços faciais diferentes, então não é nem o mesmo padrão, né? Inclusive tem guerreiros de tipo assim, de patentes diferentes, entendeu? As estátuas maiores representam generais e tudo mais. Então são muitas e muitas e muitas estátuas, e elas foram feitas num período de 38 anos por 700 mil trabalhadores, sabe? Isso daí é tudo. Esses números também foi tirado do Shiji, feito pelo Sima Qian, né? Então, isso daí teria sido comandado por quem?
pelo mesmo cara, né, pelo Qin Shi Huang. Enquanto ele estava vivo ainda, ele disse que iam fazer um mausoléu para onde ele seria enterrado, sabe? O mausoléu basicamente pensa que é uma baita assim de uma cova para uma pessoa extraordinária, sabe? É bem assim, eu diria que esse mausoléu é quase bem parecido com o pique daquelas pirâmides lá do Egito. Porque, basicamente, esse mausoléu desse cara é um lugar gigantesco onde ele seria enterrado, e ele foi enterrado, o Qin Shi Huang, né, ao redor de 2210 a.C. E além dele ser enterrado lá, eles iam colocar próximo ao mausoléu dele, que foi isso que foi descoberto em 1974, entendeu? Uns como é que é mesmo assim? Uns agricultores, eles estavam fazendo uns buracos no chão para fazer um poço, e nisso daí eles encontraram essas estátuas. Imagina a surpresa, tu é um agricultor chinês da década de 70, lá em 1974, tu tá querendo fazer um poço, quando tu abre um lugar, tu acha meio que uma caverna, e tu acha assim, milhares de estátuas grandes, pesando cada uma mais de 100 e poucos quilos, feitas de barro, e cada uma dessas estátuas está usando uma arma de verdade, entendeu? Cada uma dessas estátuas foi feita com traços específicos. Então, olha o tamanho dessa obra, gente, olha como ela é realmente. Além dela ser fantástica, ela também é megalomaníaca, né? Imagina o poder, é que nem é por isso que eu comparei, né, esse Qin Shi Huang com um faraó, porque realmente é uma obra faraônica, né? Não é uma pirâmide do Egito, mas imagina tu ter a pachorra de chegar, assim, olha só, tu vai obrigar 700 mil trabalhadores a demorar 38 anos confeccionando um exército inteiro pra ti que vai te guardar depois de morto, vão fazer um baita de um mausoléu pra te enterrar, e dizem que lá onde ele tá enterrado, e nota, nunca abriram lá o lugar que ele está enterrado. Por quê? Por várias razões. Em primeiro lugar, porque eles têm medo de, na hora que for abrir, violar e destruir. Então, ainda, a única coisa que eles viram desse lugar é baseado com sondas eletromagnéticas e tudo mais. E também com as descrições, porque o cara lá do Shiji, o Sima Chan, teria visto esse negócio, né? Por causa que na época que ele estava vivo, ele podia ver esse mausoléu de perto, né? E ele ainda estava bem mais novo, né? Lembre-se que esse cara existiu basicamente assim ele nasceu uns 70 anos depois do imperador morrer, né? Então, quando ele estava fazendo essa pesquisa, ele estava com os 20 e poucos anos dele ali e tal. Então, essa tumba daí já tinha uns 100 anos de idade, tá, né? Mas 100 anos de idade é muito menos do que 2.000 anos de idade, né? Então, ninguém nunca abriu o mausoléu onde está esse cara, né? E as próprias investigações ao redor várias dessas estátuas, que por enquanto eles já encontraram mais de 8.000, é capaz de ter mais, porque eles fazem muito devagar, entendeu? Tem que fazer com muito cuidado para não quebrar, para não desmoronar, né? Só que além disso, o que tem dentro lá do mausoléu onde está enterrado o Qin Shi Huang é o quê? São vários tesouros e várias obras artísticas, dizem que tem até, tipo assim, instrumentos lendários e artefatos lendários, sabe? Tem um valor, assim, imensurável de coisas valiosas lá dentro, né? Só que tem duas questões de por que ela não é aberta. Tem todo esse lado daí do realmente querer preservar e querer fazer esse processo de abrir esse mausoléu, né? Só que na verdade, tem três questões. Outra coisa a respeito disso é que já fizeram testes de medição, não sei que tipo de medição que eles pegam isso, né, com sondas, mas né, sabe-se que lá onde esse cara está enterrado tem um nível muito grande de mercúrio, né? Segunda vez que a gente está vendo mercúrio nesse programa. E as pessoas sabem por que tem mercúrio lá dentro, mais uma vez por causa do Sima Chan validando as coisas que ele escrevia, porque o Sima Chan disse que o lugar onde esse cara foi enterrado, que o imperador foi enterrado, no teto acima dele tem o universo feito com pedras preciosas e pérolas, sabe, inclusive com o sol e com a luz, sistema solar ali e tal, né, mostrando que os chineses já tinham uma compreensão bem avançada de astronômica, digamos assim, e abaixo do caixão dele tem um mapa da China. E o mapa da China tem os rios e os lagos e os mares, e os rios, os lagos e os mares é feito com mercúrio, né, que é um líquido, então são todos feitos de mercúrio, e o mercúrio é realmente perigoso para a saúde humana. Então, realmente, na hora que um dia, quando for abrirem esse mausoléu, as pessoas que entram lá têm que estar preparadas com algum tipo de roupa, né, que não vai permitir que eles sejam afetados, porque é capaz de ter tanto mercúrio lá que tu passe por acredito que tu pode ter uma reação química mesmo sem entrar em contato com ele, né, se for muita quantidade de mercúrio. Aí eu já não tenho certeza, não sou especialista disso, né. E além dessas duas razões, tem uma terceira razão que, né,
a China é um lugar muito grande, com muita população ainda vivendo em regiões agrícolas, muito supersticiosa, e desde que esse lugar foi descoberto, a população chinesa dessas regiões não quer que abram esse mausoléu, porque eles acreditam mesmo em histórias tipo assim, fantasma do Xinxihuo vai ser liberto e tudo mais, e é melhor deixar ele lá descansando. Então, tudo isso daí é extremamente fascinante, sabe? Não tem uma parte dessa história que não seja fascinante. Esse exército de terracota é totalmente insano de imaginar que realmente existe algo aqui no planeta desse tipo, sabe? Que alguém, né, que nem eu falei, o poder que esse tipo de cara tinha para ele conseguir comandar uma obra desse tipo, e essa daí era outra razão, né, pelo qual o Lee Si tinha medo que as pessoas fossem ficar puta com ele, porque imagina, depois que tu fez 700 mil pessoas trabalhar durante 38 anos para ficar fazendo um mega exército para cuidar de ti depois de morto, né? E também pensa em todas essas coisas assim, o simbolismo por trás disso, o que esse cara realmente acreditava, realmente o quão ruim pode ter sido esse tipo de lugar estar sido violado, embora realmente a China não esteja violando, né, mas eles já estejam fazendo escavações lá, porque, né, a moral da história é que esse cara realmente acreditava que era importante fazer isso, né? Ou ele simplesmente era um doido, mas, né, mesmo assim, nem todos os doidos na história tinham poder para comandar algo tão grande. Realmente é uma obra faraônica, sabe? Não é uma pirâmide do Egito, mas eu diria que é algo tão impressionante quanto, e talvez até mais pelo fato de ser único, né? Pelo fato de que, porra, 8 mil estátuas, gente, isso daí é realmente um exército, sabe? Imagina tu tá diante de 8 mil estátuas de barro empunhando armas e cavalos e arqueiros e com armas de verdade nas mãos e tudo mais, sabe? Realmente eu acho uma coisa muito interessante, e a figura por trás e a razão pelo qual essas coisas foram erguidas e construídas, e a gente só saber muitas dessas coisas graças aos livros de um outro cara, né? Acho que eu vou manter esse programa só por aqui, talvez ele tenha ficado meio curto, mas tudo bem, eu deixei ele bem focado numa história, bem focado. Falei um monte de coisa diferente, mas é que, cara, esse é o tipo de assunto que eu comecei pensando assim, eu vou ler sobre o exército de terracota, e quando vi eu tava lendo sobre a história chinesa, mitologia chinesa, aquele lance do Chufu também, que é totalmente sensacional, né? Acho que eu tenho algumas coisas para falar a respeito do Sima Qian, então, para falar um pouco mais a respeito dessa figura que foi tão importante para eu ter sido capaz de escrever o roteiro que eu segui para estar falando sobre tudo isso que eu comentei com vocês hoje, né? Esse Sima Qian foi um cara que viveu por cerca de 60 anos, entendeu? Entre 145 e 85 antes de Cristo, né? Então, tava quase chegando ali Cristo, só que ainda foi antes de Cristo e tudo mais, e ele viveu basicamente assim, uns 80 anos depois da morte desse imperador Qin Shi Huang, né? Nessa época, a China já estava governada de novo, já estava unificada e liderada por uma outra dinastia, eu acho que já era a dinastia de Han, que comandava nessa época, né? Aí, esse cara, ele já veio de uma família assim de astrônomos e matemáticos ou astrólogos, né? A família dele diz que o pai dele foi extremamente importante para astrologia chinesa, e a astrologia chinesa por sua vez foi importante para a astrologia do Oriente inteiro. Então, mais uma vez, né, para quem já viu aquele meu programa falando que é estúpido querer comparar terraplanismo com astrologia, e é, né? Então, a astrologia sempre existiu em várias culturas, várias civilizações. A humanidade sempre foi fascinada pelos céus, e eles buscavam interpretar o que o momento que tu nascia significava e podia indicar a respeito de ti, né? E que tipo de influência os astros poderiam ter sobre nós, né? Então, o Sissi Machan, ele viveu a vida inteira dele para ser um historiador. Ele já pesquisava, ele já lia, ele já conversava, ele já viajava, ele fazia anotações, né? E daí ele começou a escrever essa obra dele, o Shiji, né? Que traduzido quer dizer a como é que é mesmo? Eu falei um monte de vezes, o registro do historiador, né? Ele começou a escrever essa obra daí e tal, lá pelos 20 e poucos anos, e demorou muito, muito, muito tempo, porque basicamente ele ia acrescentando coisas novas conforme ele ia viajando pela China e encontrando coisas para escrever, né? E esse cara ainda por cima tem toda uma história dramática, sabe? Que ele morreu como um eunuco, pra quem não sabe, né? Eunuco é um cara que perdeu o pênis, é muito comum na história da humanidade a castração ser o tipo de punição, sabe? É recorrente que, né, várias pessoas em várias culturas sabiam que o jeito bom, entre aspas, de castigar um homem é arrancando o pênis dele, né? Isso ia fazer muitas coisas com aquele cara, e
causar um sofrimento muito grande. Então ele foi punido com a castração depois que se recusou a depor contra um general, sabe? Que na cabeça dele, ele escreveu sobre isso, né? Ele relatou por que ele fez isso, que ele reconheceu aquele general como justo, e fazendo isso daí o imperador da vez julgou ele como um traidor, né? E disse que ele podia se matar ou perder o pênis, e ele escolheu perder o pênis porque ele queria terminar de escrever a obra. Então ele terminou de escrever essa obra sem o pau dele, entendeu? Que é uma coisa assim, sabe? Não, sem querer soar escroto, não é realmente querer soar escroto, mas tipo assim, cara, para um homem que usava o pênis e pretendia usar o pênis ainda o resto da vida dele, sabe? Com certeza é um golpe muito grande. Ele mesmo escreveu uma passagem dizendo sobre isso, que ele não conseguia mais se relacionar com cavalheiros, entendeu? Que todo mundo, ninguém respeitava mais ele, entendeu? Todo mundo tratava ele né, como alguém que não tinha um pênis, ele tinha perdido as funções dele de acadêmico, ele só podia ficar fazendo funções de varrer, então ele perdeu até as funções dele na sociedade, basicamente. Ele tinha que viver uma condição muito subhumana e ele só aceitou fazer isso porque ele tinha que concluir a obra-prima dele, e depois disso ele viria a morrer com 60 anos, e eu não sei exatamente se ele se matou daí, como é que foi, mas né, esse livro dele, o Shiji, os Registros do Historiador, são super fontes importantes da história da China, né? E dizem que ele foi responsável até por estabelecer coisas que outros autores da China fariam no futuro, sabe? Depois de Cristo, assim, e tal. Falaram que esse cara tinha uma descrição bem habilidosa dos eventos, né? Uma abordagem inovadora da descrição dos fatos. O primeiro cara que falava a respeito dos deuses não, dos imperadores, sabe? Deixando de lado completamente menções a, tipo, deles serem pessoas assim escolhidas por deuses e tudo mais, que sempre era uma coisa normal na hora de relatar a respeito da vontade de Deus. Ele tinha uma forma de tratar com uma linguagem muito concisa, que permitia que, tipo, o chinês médio da época, sabe, conseguia compreender. Os termos que ele utilizava eram acessíveis para a população letrada da época, né? Quem conseguia ler ia conseguir compreender o que o cara estava falando. Então era uma coisa bem... Enfim, são características que a gente consegue apreciar até hoje em dia, né? Alguém que descreve bem os eventos, os fatos, os momentos da história, e o livro dele conta com muito disso, sabe? É muitos relatos, muitas biografias, descreve muitos eventos, ele fala quem foram os reis, quem foram os imperadores. Esse livro dele conta desde o momento que comandaram os 3 Augustos, que são esses deuses, esses reis, imperadores mitológicos da China, até quando chegar os imperadores que vieram depois deles, que daí já seriam humanos, e depois disso os momentos que eles ficaram em disputa, até chegar no momento que o Xi Shi Huang unificou a China de novo, e o momento final dessa obra desse cara já era contemporânea à vida dele, né, um pouco antes dele morrer e tal. Então, né, eu também fiquei grato de ter conhecido por essa figura, porque realmente parece que ele foi importante para a história da China, esse historiador, né, a gente conseguir compreender o que acontece lá nesse mausoléu, o fato dele ter descrito coisas a respeito do aquele Chufu, e também ter escrito coisas a respeito ao mausoléu que ainda não foi aberto, mas que dá para imaginar que as coisas que ele falou são verdadeiras, que naquele mausoléu realmente tem um rio de mercúrio e tudo mais. Então, dá para considerar esse cara muito importante, né, para a história da China, e para mim, como alguém que é apaixonado por história, hoje em dia, 2000 anos depois dele ter morrido, mais de 2000 anos depois dele ter morrido, né, eu posso pegar e dizer que sou muito grato pelos esforços dele, sabe? Nos permitiu aprender sobre algumas coisas, né? Fantásticas, simplesmente fantásticas. Então, é isso aí, entendeu? Esse programa foi bem dedicado à história, era só sobre na minha cabeça ia ser só um comentário interessante sobre o exército de terracota, mas vou dizer pra vocês que a história chinesa é muito divertida, sabe? Tipo, ainda mais essa bem antiga, tem tanta coisa acontecendo, tanta informação, tem tanto conteúdo, sabe? Tantas coisas interessantes pra se refletir, que nem eu falei, mistura história com mitologia e tudo mais. Para mim é uma satisfação muito grande, né? O ponto é que é difícil conseguir estruturar um programa ao redor disso sem ficar muito confuso, mas eu acho que praticamente todos os pontos que eu quis abordar eu consegui, né, destrinchar de uma maneira que quem me ouviu até aqui ficou um pouco inteirado do que aconteceu por aí, né? E realmente foi uma pesquisa gostosa de fazer, porque são, porra, é o tipo de coisa que no final, quando eu fico refletindo, eu tô com uma satisfação muito grande, sabe? O tipo de informação. Eu sendo uma pessoa que gosta tanto de história, eu simplesmente não entendo como é que tem gente que pode ouvir tudo isso que eu falei pra vocês e não ter ficado nem um pouco entretido, nem um pouco abalado, nem um pouco tipo assim, nossa, que história louca, sabe? Porque é simplesmente fantástico observar
várias coisas que já aconteceram aqui no planeta Terra, ainda mais coisas tão distantes assim que tu tem que fazer um baita de um exercício de empatia para tentar compreender, né, um pouco do contexto, né, um pouco do que passava na cabeça dessas pessoas que viveram uma realidade muito diferente da nossa, né, em situações muito diferentes das nossas que nenhum de nós nunca vai ter assim oportunidade para experimentar, né? Vou dizer para vocês que, como mesmo sendo um autor de ficção, né, de literatura fantástica, eu sempre usei a história e a mitologia também como maior combustível na hora de me arrumar, tipo assim, referências para quando eu for fazer minhas obras de ficção, sabe? Eu acho que essas histórias, principalmente as tão distantes, esse pessoal viveu um mundo tão diferente, eles enxergavam um mundo tão diferente, eles pensavam tão diferente, que eu acho que isso daí já é o suficiente para me ajudar na hora de elaborar conceitos de ficção, sabe? Porque mesmo esse cara vivendo a vida real, esse o Shin Shi-Huan, sabe? A vida real dele é muito mais fantástica do que o que cada um de nós vai ser, sabe? E todas essas loucuras, essas paradas dele buscar a imortalidade, ele ter gente trabalhando para ele que era alquimistas, feiticeiros e tudo mais, e ele achar que seria importante ele ter um exército para proteger ele na vida após morte. Todas essas coisas daí, eu acho que, tipo, é simplesmente, assim, fantástico, sabe? Sensacional saber que em algum momento da história tinha essas figuras andando por aqui pelo planeta Terra, e é claro que eu não estou desconsiderando todo o caos, toda a maldade, toda a loucura que esse tipo de figura pode ter causado também, né? Mas, infelizmente, essas coisas fazem parte da história humana, né? Líderes malucos, tirânicos que fizeram doideira, a gente teve em vários lugares, em todos os cantos do mundo. A diferença é que vários desses caras, eles só eram malucos e ponto. Tipo, não tinha nada, tipo, as coisas que eles fizeram eram só tristes e deu. Agora, alguns outros, mesmo eles sendo malucos, tiranos, doidos, pelo menos no longo da jornada deles aqui na Terra, eles fizeram um monte de coisa que, quando a gente para refletir, para pensar, no mínimo gera entretenimento, no mínimo causa reflexão, no mínimo tu fica assim, porra, sabe, só de imaginar a vida que esse cara viveu, né? Para ele se enxergar como imperador, se batizar como imperador e querer buscar a imortalidade, querer fazer todo esse mausoléu para ele descansar eternamente, enfiar um monte de coisa lá. E, né, todas essas coisas que ele tava com medo de ser assassinado, porque ele já passou por uma tentativa de assassinato, né? E daí ele ficava sempre se escondendo, sempre viajando e espalhava sósias dele pela China para justamente para os caras que queriam matar ele nunca ter certeza onde é que ele estava de verdade, né? Tudo isso daí para mim é o tipo de coisa que enquanto eu tô lendo, eu vou refletindo e vou pensando e fico, mano, que loucura, que doideira. Essas coisas que aconteceram há tanto tempo assim. E eu vou dizer pra vocês que talvez eu traga mais programas a respeito da história da China. Principalmente esses capítulos mais antigos, os capítulos antes de Cristo, tipo, mais antigos ainda do que esse que eu trouxe, sabe? Essas figuras lendárias, os 3 Augustos e os 5 Imperadores, tudo que aconteceu entre 2.500 anos antes de Cristo até chegar ao nascimento de Cristo e tal. Tudo isso daí é capaz de eu pesquisar e trazer as histórias mais interessantes aqui pra vocês, né? Então é isso aí. Quem me viu até o final, espero que tenha curtido. E amanhã eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.